Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Havendo número legal, na forma regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas, todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Boa tarde, eu peço por que o depoente, por favor, siga para a mesa. Doutora Ágata, se a senhora quiser acompanhá-lo, ficar ao lado dele. Está ligado, né? Tá. Doutor Bruno César. Sim. Antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-lo quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta comissão parlamentar de inquérito. Nos termos da lei, a testemunha, regularmente intimada, tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos, de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4 da Lei nº 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho, punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passa a colher o seu compromisso. Doutor Bruno César, o senhor se compromete em dizer a verdade do que souber e o que lhe for perguntado? Sim. Obrigado. Doutor, qual o seu nome? Boa tarde. Sua atuação no hospital decorreu de contrato formal com a PAMIC ou de algum instrumento jurídico? Jurídico. Não. Contrato, perdão. Contrato. Você pode me descrever como foi esse contrato? Você pode orientar ele e ele falar. Perdão, reformulando, foi um contrato informal, a gente tem a declaração via judicial. Tem declaração de quê? Declaração de prestação de serviço. Ok, vou precisar que você nos encaminhe uma cópia. Você está com ela aí ou consegue nos enviar depois? Sim, estamos com ela. Tá, depois ele vai recolher a cópia para a gente poder anexar junto ao processo, tá bom? Sim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, você recebe regularmente seu salário? Eu
Eu nunca recebi o salário de Coatis, a não ser um plantão que eu fiz extra, porque eles estavam precisando de médico, eles me pagaram no dia, né? Mas, tirando isso, eles pediram nota fiscal, eu emiti a nota, tive que pagar o imposto, só que nunca recebi. Desde quando esses pagamentos estão atrasados? Os plantões, eles falaram que pagavam de 2 em 2 meses. Então, se eu comecei em dezembro, deveria ter recebido em fevereiro de 2024, só que isso nunca aconteceu. Ok, obrigado, doutor. Obrigado. Quantos meses configura de atraso no total? Quantos meses? De pagamento em atraso. É de fevereiro de 2024 até hoje. Tá. Dezembro ou fevereiro que você iniciou? Oi? Você não iniciou em dezembro? Iniciei em dezembro. Dezembro de 2024? Dezembro de 2023. Dezembro de 2023? Isso, até fevereiro de 2024, quando eu deveria receber o salário, porque eles alegaram que pagavam de 2 em 2 meses. Certo. Só que aí não teve nenhum pagamento. Então, no caso, você tem 3 meses de salário em atraso. Isso. Doutor, o senhor continua no hospital? Não. Então houve rescisão de contrato. Sim. Pode especificar a data? Não vou me recordar exatamente quando foi a data, só que eu me lembro que eles iam me pagar na semana do dia 10 de fevereiro de 2024. Como já tinha essa fama de mau pagamento, aí eu informei que, devido ao não pagamento, eu ia me desligar. Mas a data exatamente não vou me recordar agora. Mas o senhor tem algum documento comprovando? Documento agora não. Tem. Perdão, tem documento. Tá, De cópia também, né? exatamente. Pedir cópia depois, tá, doutor? Sim, sim. Ô, Breno, depois você providencia as cópias, tá? Doutor, alguma justificativa foi apresentada ao senhor pela direção da PAMIC referente à ausência dos pagamentos? Eles diziam que não tinham verba, que estavam sem dinheiro, que não havia o repasse da prefeitura para o hospital. Falaram que eles não tinham nem as medicações básicas, soro. Eu trabalhei lá, eu sei como é que estava a situação. E, devido a isso, falaram até que, se me pagassem, ia faltar soro para os pacientes, nesse sentido. E falaram, basicamente, que não havia o repasse da prefeitura para o hospital. E o senhor poderia nos informar quem que passava essa informação para você, o nome da pessoa? Eu tive mais contato com a Rosa e a Márcia. Elas que informavam que a prefeitura não passava o repasse e por isso que não conseguia fazer o pagamento. Sim, sim. Doutor, há registro formal das horas ou plantões que você realiza? Há registro na folha de ponto que eles não nos forneceram. Você tem cópia delas, desse registro? Eles não nos forneceram. Não. Não. A gente solicitou, mas não forneceram. O senhor solicitou, mas eles não forneceram. Não. Isso em todos os meses foram solicitados e nunca forneceram? Nunca forneceram. Entendi. Já foi informado sobre valores repassados pelo município de Coatis à PAMIC alguma vez? O Não. hospital já informou os valores? Não, nunca foi informado. Nunca informou os valores destinados Não. da prefeitura para a PAMIC, o Hospital São Lucas? Não. Doutor, o hospital já lhe ofereceu alguma forma de recompensa ou compensação referente à promessa de pagamento ou de acordo referente aos atrasos? O hospital não. A minha parte, com o meu advogado na época, nós tentamos cerca de 3 vezes para fazer um acordo, né, que parcele a dívida, pagam mensalmente, mas era sempre a mesma alegação. O hospital não tinha dinheiro, o hospital não sei o quê, entendeu?
E a gente tentou. Antes de eu entrar com o processo, eu tentei por 2 ou 3 vezes, só que era a mesma alegação e muitas vezes até me ignoravam no WhatsApp, pessoalmente, tanto que eu só tive a conseguir a reunião porque eu fui num dia que não combinei nada, senão não teria essa reunião com o advogado. Tentei, só que aí, infelizmente, tive que ir por via judicial. E essa reunião foi com quem, doutor? Quem Foi- do quadro administrativo do hospital que estava junto com você nessa reunião? Então, como eu havia dito, eu tinha mais contato com a Rosa na época. Não sei se ela era diretora, não me recordo a função dela na época. Eu cheguei lá com o meu advogado, aí ela pediu para aguardar para ter uma reunião com ela e com o Oswaldo. Aí teve reunião Oswaldo, ela e eu e meu advogado. Ok. Doutor, Teve mais uma reunião com a minha advogada e a Márcia também. E com o advogado do hospital, falecido doutor Hércules. e você poderia nos informar o que foi dito nessa reunião? Essa reunião só eu participei como advogada dele de procuração. Eu posso falar? Sim. Eu preciso que você ligue o microfone, que senão não sai na gravação, por favor, Desculpa. doutora. Então, foi repassado para a gente que existe um processo, na qual eles até me forneceram o número do processo que estava ocorrendo na Vara Única de Porto Real, que era um bloqueio judicial, e por isso o hospital não estava recebendo nenhum repasse, mas caso esse processo eles conseguissem ganhar, ou na segunda instância, que estava para recorrer, ia ser pago para o meu cliente o valor, que era de 12 mil, ia ser parcelado isso em 3 vezes. Aí eu voltei lá para que eles assinassem o acordo extrajudicial, só que já estava em período de campanha, eles falaram assim que se o prefeito atual ganhasse, não teria como eles realizarem esse dinheiro, porque o prefeito atual não estava realizando o repasse para a prefeitura, da prefeitura para o hospital, e por isso não teria como resolver. Por isso a gente entrou com o processo judicial. Quem que informou isso para a senhora, que o prefeito não estava então, fazendo repasse? O então advogado da época, antes de falecer, senhor Hércules. Como eu tinha um contato direto com ele, por ser advogada, a gente conversou várias vezes pelo telefone, até juntei isso no processo, tem algumas cópias também, dele alegando que realmente o hospital não tinha dinheiro e não estava recebendo esse repasse por causa desse processo e também por causa do prefeito na época. Por isso, como ele deu vários prazos e depois acabou vindo a falecer, a gente não teve outra situação. E a Márcia também falou sobre essa questão desse processo e da questão do prefeito na época, da gestão da época, que continua até hoje. E quando ela mencionava sobre esse processo, você tinha cópia dele? Então, foi fornecido um número para mim, e aí, através desse número, eu fui até o Fórum de Porto Real, como ele é um processo aberto, eu tive acesso assim, a algumas partes do processo, né, que foi o Ministério Público alegando que realmente tinha que ter o repasse, mas acabou que a juíza entendeu que realmente esse repasse deveria passar pela prefeitura, e, por fim, depois eu não lembro como que ficou o processo, mas existia realmente esse processo. Tanto que hoje, como o processo dele já transitou em julgado, do Bruno, está em bloqueio com a juíza, e aí a juíza está tentando, dentro desse processo, fazer o bloqueio para realizar o pagamento dele. Ok. A gente vai solicitar também que a senhora nos encaminhe cópia desse processo. Está tudo aqui. Então, tá jóia. Obrigada. Doutor, ainda dentro dessa pergunta, a questão de alguma forma de compensação, o senhor escutou algum colega seu falar sobre esse assunto, que foi oferecido a ele alguma forma de compensação? Teve relatos para o senhor de algum colega? Colega meu, não. De compensação para processo? Eu não entendi a pergunta. Não, de compensação na forma de pagamento. Alguma compensação? Não. Não houve. Não houve. Doutor, em sua percepção, com os atrasos de salários, tem impacto, tem algum impacto de atendimento médico, funcionamento da unidade do hospital? Com certeza. Eu tenho vários colegas que não receberam o pagamento de Quatis. Não só isso, mas a gente está numa região pequena, né? Infelizmente, o município fica reconhecido como mal pagador, logo, os bons médicos não ficam aqui. Quando vêm, ficam um pouco tempo, não recebem. Não só isso, mas a estrutura do hospital, as medicações, tudo que
que diz a respeito da saúde, né, acaba que vira um hospital que não é interessante se trabalhar nele, infelizmente. Não é só o quesito pagamento, né, que é o principal, né? Todo mundo trabalha e quer ganhar, né? Mas infelizmente vai bem além disso. Mas o senhor enxerga esse impacto apenas nos médicos ou você enxergava esse impacto nas outras funções do hospital, dos outros profissionais, né? Eu conheço colegas, técnicos de enfermagem, que sofreram a mesma coisa que a gente, só que de não sei quantos anos atrás, que não houve pagamento, que teve demissão, não teve o ressarcimento. Então, não é só exclusividade dos médicos, infelizmente. E a sua rotina pessoal, doutor, em que ela afeta? Eu gastei dinheiro, tive que pagar imposto, gastei gasolina. Teve um plantão que eu não tive como fazer, eu paguei uma colega para fazer o meu plantão, para eu arcar com um compromisso, né? Porque é um compromisso que a gente tem de dar o plantão, fazer toda quarta-feira, 24 horas. Eu tirei do meu dinheiro e não teve esse retorno até hoje. Então, e além da frustração, né? Você faz de tudo pelo hospital, pela população e você não é nem respeitado, né? Não faz nem o mínimo que é pagar a gente. É complicado. Isso foi o seu pessoal. E no seu profissional? Afetou muito? O senhor ficou desanimado para trabalhar? Seu atendimento, você acha que modificou? Olha, desânimo em trabalhar com a TIS, com certeza, porque a infraestrutura, a quantidade de profissionais, medicação, tudo era mínimo do mínimo do mínimo. Eu vou dizer que não tinha nem o mínimo, tá? Então, como profissional trabalhando em outros locais, não fiquei desanimado. Mas para trabalhar em Coatis, vou ser bem sincero, acho que se me pagassem o dobro, eu voltaria a trabalhar. Só se mudasse totalmente tudo que vem sendo feito. Doutor Bruno, há conhecimento entre você e os demais profissionais do São Lucas que houve desvio ou má aplicação do recurso do hospital? Sim, tenho conhecimento, mas por boca, né? Como vou dizer assim, juridicamente falando, eu não tenho esse conhecimento, mas assim, era só trabalhar lá para perceber, né? Oi? Era só trabalhar lá para perceber que tinha muita coisa errada. E você poderia nos mencionar o que o senhor percebeu durante esse período que você trabalhou lá? Não tinha medicações básicas. Vou dar um exemplo. Faz de conta que tem um paciente que eu preciso fazer uma dose de ceftriaxona, de uma pneumonia. Aí não tinha essa dose, só tinha para paciente se fosse internado. Medicações básicas não tinha, entendeu? E creio que, sendo o único município de Coatis, não ter pelo menos a medicação básica, eu acho que é bem agravante. Eu fico com dó da população de Coatis, porque às vezes é o único recurso que eles têm e não conseguem ser contemplados com isso. Ok. É você. Doutor, você ou algum colega seu já formalizou denúncia ou comunicação à Prefeitura, ou à Câmara, ou ao Ministério Público, ou a qualquer outro órgão? Referente à falta de pagamento. Sim. Só judicialmente, o processo do pagamento. Judicialmente? Isso. Alguma comunicação, no caso, ao CREMERG, por exemplo? Teve uma movimentação da doutora Paola, que juntou alguns médicos que não foram pagos, para ter essa ação com o CREMERG. Só que eu não estou tão a par assim, mas a gente ela coletou as assinaturas dos médicos, o CRM, e iniciar essa ação junto ao CREMERG. O senhor assinou? Assinei. Doutor, em relação à estrutura administrativa da PAMIC, os médicos têm acesso aos relatórios financeiros e prestações de contas? Não. Não tem. Não.
Doutor, alguma vez lhe foi solicitado emitir notas fiscais ou recibo de valores que não foram efetivamente pagos? O senhor falou que emitiu, mas foi solicitado? Foi solicitado. Todas as vezes? É que como eu só ia ter o primeiro salário, né? Aí só teve essa nota, no caso, que seria referente ao mês de dezembro, se não me engano. Perdão. Eu ia solicitaram uma vez, que seria, como é de 2 meses, solicitaram uma vez, referente a dezembro, só que aí teve o atraso e eu me desliguei da unidade. E foi passando-se os meses, eles falaram que iam acertar, quando foi a época que eu tentei fazer um acordo amigável. Aí falaram que ia pagar, eu fiz outra nota, gerando outro imposto, e mesmo assim não pagaram. Aí foi a nota com valor total, no caso. Então, o senhor gerou uma nota de dezembro e uma de fevereiro, referente a janeiro e fevereiro, com valor total. Foi referente ao valor total do que eu trabalhei. Então, você pagou imposto de dezembro 2 vezes, emitiu 2 notas? Sim. E quem que pediu para o senhor fazer isso? Na época era a Márcia. Márcia. O senhor acredita que foi induzido a esse erro? A Perdão. Márcia lhe pediu para retirar 2 notas. O senhor foi induzido a isso? O senhor foi coagido a isso? Ou foi apenas uma conversa? Assim, Como é que o senhor se sentiu naquele momento? Assim, eu acho complicado dizer que eu fui induzido, que fui enganado pela Márcia. Eu acho que ela só estava trabalhando, eu não sei quão responsável é nisso. Eu acho que ela só estava fazendo o trabalho dela, que era a parte financeira de pedir as notas e gerar o pagamento, entendeu? Como é o normal, dá o período, a gente gera a nota, eles pagam. Só que não teve isso. Aí depois alegaram, falaram que ia pagar, ela pediu outra nota para mim, aí infelizmente não pagaram de novo. Então eu não acho que eu fui coagido nem nada disso por ela. Eu não consigo ver dessa forma, entendeu? Pelo menos por ela. Doutor, o senhor sabe qual é a situação da equipe médica hoje no Hospital São Lucas? O senhor sabe se teve, além do senhor, se teve mais evasão de profissionais? Os atuais ou durante esse período inteiro? Os atuais e também no período que o senhor esteve lá. São vários. Acho que tinham feito um grupo WhatsApp juntando os médicos para a gente fazer assinar, né? Junto com a CREMERG. Eu tinha visto por cima, tinha 29 médicos no grupo. Então. E a atual situação hoje de trabalho dos médicos lá, o senhor tem alguma informação, algum relato? Eu tenho um colega de plantão que está lá, o Dr. João. Ele, pelo que ele me fala, está tudo a mesma coisa. Estavam pagando ele até, acho que esses últimos 2 meses. Ele disse até que iam regularizar agora no último dia 5, não sei se pagaram. Tá? Mas, assim, parece que é a mesma coisa de quando eu sofri em 2023. Parece que não mudou nada. Desse grupo, os 29 médicos se evadiram do hospital por falta de pagamento? Olha, não sei dizer, não conheço eles, todos eles. O senhor tem um quantitativo que o senhor tem certeza que saíram do hospital por falta de pagamento? Que eu tenho certeza? É. Que eu conheço? Sim. Eu conheço pelo menos uns 3. Conheço a Tamara, eu, do Thomas, acho que a Paola também saiu. 4 que eu conheço. Ok. Juntando comigo. Doutor, a administração da PAMIC ou o responsável pelo hospital já chamaram os médicos para esclarecer a situação financeira? Não, Nunca? nunca. Doutor Bruno, você já presenciou situações em que os serviços, exames ou medicamentos foram interrompidos por falta de pagamento de fornecedores? Olha, eu não sei precisar se foi realmente por falta de pagamento, gestão. Como eu não era do meio da diretoria, eu não sei dizer. Mas, assim, o laboratório era precário, tinha uma funcionária para 24 horas. Não existe isso, gente. Chegava, se não me engano, era 3 ou 4 da tarde, não tinha praticamente mais exame de sangue. Vira e mexe, o raio-x estava quebrado.
Então, eu não sei dizer se foi realmente por falta de pagamento, por falta de gestão, eu não sei precisar sobre isso. Havia problemas, mas o senhor não tem conhecimento se era por falta de pagamento, né? Sim. Doutor, na sua visão, a direção da APAMIC tem agido com transparência e ética na gestão dos recursos destinados ao hospital? Com certeza não. Obrigado. Doutor, há médicos contratados diretamente pela prefeitura ou todos são remunerados exclusivamente da APAMIC? Perdão, não entendi a pergunta. Vamos lá. Há médicos contratados pela prefeitura ou todos são remunerados exclusivamente pelo APAMIC, pelo hospital? Se tem algum médico da prefeitura... Entendi. Faz bastante tempo que eu saí de lá e fiquei muito pouco tempo, né? Mas os colegas que eu tive plantão, todos eram do próprio hospital, não era da prefeitura. Todos eram do hospital, Exatamente. Não tinha nenhum da prefeitura. Que eu tive contato, sim. Ok. Doutor Bruno, você sabe me dizer se há disparidade de pagamento entre os médicos exercendo a mesma função? Disparidade, você diz Se diferença há de valores? Diferença de valores. Olha, eu não sei porque a gente não entrou nessa conversa, mas eu ouvi, traz fofoca, né? Dizendo que sim, tinha médicos que estavam na diretoria e tudo mais, que recebiam mais, mas eu não posso afirmar. E qual que era o valor do seu plantão? R$ 1.000 bruto, 12 horas. R$ 1.000, 12 horas. E o único plantão que o senhor falou que recebeu, porque o senhor foi cobrir alguém, ela te pagou, foi nesse mesmo valor ou foi um valor Foi adulterado? a mais. Foi a mais. É uma cultura que eles sempre fazem, que os médicos ou faltam ou pedem demissão, né, que é comum. Aí eles ofereceram, acho que, se não me engano, 2.500 por 24 horas. Receberam mais. O seu plantão, então, normalmente, 12 horas era R$ 1.000, aí para o senhor cobrir um médico que não pôde vir, ela te deu R$ 2.500 e trabalhar 24 horas. Sim, tem até um print do WhatsApp aqui. Exatamente, R$ 2.500 à vista. Eles pagaram à vista, no mesmo dia. Qual que foi a forma de pagamento, o senhor lembra? Foi PJ mesmo. Eu até emiti a nota, no caso. Foi a única nota que eles pagaram. A única nota? Doutor, a gestão da APAMIC, no Hospital São Lucas, já forneceu algum recibo, contra-cheque, algum comprovante do vínculo empregatício e de valores para o senhor? A única declaração que eu tenho é a declaração de serviço do hospital, que eles forneceram. Que foi assinado pelo Dr. Oswaldo. O senhor pode nos fornecer depois? Claro. E sobre essa conversa no WhatsApp que o senhor relatou, falando inclusive da questão dos valores, o senhor depois pode nos permitir acesso? Claro, a gente tem a cópia aqui. Tem a conversa Os prints? Tudo, está tudo aqui. Tudo. Obrigado, doutor. Nada. Doutor, você já teve acesso ao plano de trabalho da APAMIC que justifica a destinação de recursos públicos? Não. Não? Doutor Bruno, o senhor já foi convocado a assinar folha em branco de pagamento ou de recibo? Não. Algum colega seu relatou sobre essa situação? Não tenho ciência. Ok. Doutor, a direção do hospital tem oferecido condições adequadas, no seu caso, oferecia condições adequadas para o atendimento? Não. Insumos, medicamentos, suporte técnico? Faltava muitos medicamentos, faltava equipe, a sala vermelha era muito pequena. E os equipamentos, doutor? Muitos precários, bem precário. Respirador funcionava bem? Graças a Deus nunca precisei, mas eu não sei dizer se estava funcionando.
algum relato de como algum outro tipo de máquina estava funcionando, de aparelho? Que não estava funcionando? Na verdade, como ele funcionava? Algum relato das condições? Como eu disse, a maioria dos aparelhos eram bem precários, assim. Tá? O monitor, tudo mais. Por exemplo, doutor, se eu chego no hospital hoje e o senhor detecta que eu posso estar com um princípio de infarto, qual o exame que é feito para poder detectar isso? O primeiro exame é o eletrocardiograma. E, por exemplo, o aparelho de eletro é um aparelho em perfeitas condições? Na época, funcionava. Funcionava. Doutor, você tem conhecimento sobre alguma empresa terceirizada que atua no hospital e sabe se elas são pagas regularmente? Eu tinha conhecimento da empresa do laboratório, né? Tinha uma empresa, só que eu comecei em dezembro de 2023. Eu não sei se eles romperam contrato na virada de ano ou no meio de janeiro. E eles começaram com outra empresa, mas eu não sei qual empresa era. Mas eram essas empresas terceirizadas. Tinham duas empresas, uma que romperam o contrato e essa nova empresa que eu não sei precisar qual é. E o senhor sabe se elas foram pagas regularmente, se ele só tem esse conhecimento ou não? Não tenho esse conhecimento. Não? Obrigado, doutor. Doutor Bruno, o senhor sabe nos dizer que na época que o senhor trabalhou lá, se tinha funcionários e cargos de confiança do Hospital São Lucas que recebiam em dia, enquanto vocês, profissionais médicos, estavam com pagamento em atraso? Olha, eu sei de mim. Eu sei que tinha funcionário e médicos lá recebendo e eu, como pedi para me desligar, não recebi. Entendeu? E tanto esse meu colega que está lá até hoje, ele estava recebendo até, se não me engano, 1 ou 2 meses atrás, certinho. Mas, assim, se alguém era de cargo de confiança e outros não, se um recebia e outro não, eu não sei precisar. E sobre a diretoria do hospital, o senhor sabia se eles tinham pagamento em dia? Olha, que eu saiba, eles tinham um pagamento em dia até esse ano, né, da diretoria. Ok. Doutor, no período que o senhor trabalhou no hospital, já teve alguma paralisação ou ameaça de paralisação pelos profissionais por falta de pagamento? Não. Nenhuma reunião Não. entre os profissionais? Nenhum comentário? Nenhum relato? Então, como eu fiquei muito pouco tempo, eu não cheguei a ver essa movimentação. Qual que você fez essa? Você fez essa? Doutor, os atrasos salariais são uma situação recente ou vem ocorrendo há meses ou anos? Eu já ouvi colegas, eu não vou lembrar quem que me falou agora, mas colegas de 2019 que não pagaram. Entendeu? Então, já não é uma situação nova, né? Então, o senhor tem relato de colegas desde 2019? Sim, sim. Doutor Bruno, o senhor já falou, mas eu vou estar perguntando novamente, para a gente deixar registrado aqui na ata. Você possui documento que comprove os atrasos de pagamento? Sim. Aí eu vou lhe pedir cópia novamente. Sim. Tá bom? Só uma pergunta, vocês preferem a cópia integral do processo? Porque eu trouxe algumas partes, que são as partes mais importantes, mas se vocês quiserem, é fornecido também, eu posso fornecer o processo judicial que tem. O que a senhora puder nos fornecer vai estar ajudando muito para a CPI, tanto que foi pedido aqui durante essa sessão, também o que a senhora tem aí para poder nos acessar. Tá bem. Doutor, no período que o senhor trabalhou no Hospital São Lucas, tinha falta de medicamento? Sim.
Doutor, quando o senhor responde que sim, essa falta de medicamento, o que isso pode causar de transtorno nos pacientes que o senhor estava atendendo na época? O que poderia ter causado de transtorno? O que poderia ter acontecido? Eles poderiam, por exemplo, ter evoluído a piora e também evoluído a óbito? Eu não sei precisar, agora que já faz bastante tempo, quais medicamentos o hospital não tinha na época. Mas, por exemplo, faz de conta que uma bromoprida para vômito, por exemplo, um antibiótico com melhor espectro. Por exemplo, faz de conta que um paciente está com uma pneumonia grave e eu começo um antibiótico para ele, aí a gente vai escalonando para os antibióticos maior espectro, né? E na época não havia, sabe? Eu não sei precisar quais medicamentos não tinham certinho, porque eu não tinha relação. Mas toda vez que eu pedia alguma medicação, não tinha, sabe? Como eu disse, eu não fiquei muito tempo lá, então não tive muitas emergências, tive bem poucas. Então, na época quando eu precisei da emergência, acho que só teve uma ou duas, eu não teve essa falta de medicamento que levaria realmente a óbito um paciente que está numa emergência, né? Então, tá, mas deixa eu entender. Você me respondeu que sim, que tinha falta de medicamento, e você agora me relatou que o senhor não passou por isso, mas tinha a falta, o senhor passou por isso em algum momento. Não estou dizendo que por uma questão mais grave, mas o senhor passou por algum momento de precisar de um remédio naquele momento e não ter? Assim, é que medicamento é muito superficial, entendeu? Sim. É que, vou dar um exemplo, anti-inflamatório. Faz de conta que eu tenho um paciente que teve um trauma de moto e tudo mais, aí eu preciso de um cetoprofeno, que é um anti-inflamatório bom. Aí não tem, entendeu? Eu tenho que passar um anti-inflamatório mais fraco. Então, o senhor passou por isso? Passei. Obrigado, doutor. Doutor, qual o valor que a PAMIC ainda lhe deve? Atualizado, R$ 13.712,22 centavos. 3 mil? 13. 3 mil? 13.712,27 O centavos. senhor tem algum comprovante? Sim. O senhor pode nos fornecer? Sim. Muito obrigado, doutor. Nada. Dentro da pergunta dele ainda, doutor, na época que o senhor trabalhou lá, em 2023, eram quantos médicos no plantão? 2 plantonistas, 24 horas. Na época não tinha pediatra? Perdão, 2 plantonistas 24 horas e a pediatra, se não me engano, 8 horas, no período do dia. E naquela época, na pediatria, tinha pediatra? Pediatra se diz com RQ? Não. Era médica, clínico geral que atendia na pediatria. Isso. O equipamento de raio-x, na época que o senhor trabalhou lá, ele funcionava perfeitamente? Funcionava, mas teve 1 ou 2 plantões que ele ficou quebrado. A gente teve que usar Porto Real. E era 24 horas o funcionamento do raio-x? Não. Era qual o período? Não vou lembrar o horário certo, mas eu acho que era até às 10, por aí. Não vou lembrar certinho o horário, mas eu lembro que tinha um período para a gente usar. E, se fosse necessário, teria que chamar o técnico de radiologia, não ficava lá 24 horas, se eu não me engano. E, se fosse precisar, tinha que chamar ele para ir até lá, ou a gente levar o paciente para Porto Real, algo do tipo. E esse tempo demora, no caso de uma fratura séria, pode agravar, não pode? Sim. Doutor, ainda dentro dessa pergunta, o senhor disse que por 3 plantões o senhor precisou do aparelho, para o aparelho não estava em funcionamento, correto? Uma média? Uns 2 plantões, vamos dizer assim. 2 plantões, Isso. tudo bem. O senhor considera o Hospital São Lucas um hospital pronto-socorro de emergência? Você diz Na sua opinião técnica.
Olha, se você está perguntando se tem todos os atributos para um hospital ser considerado de pronto-socorro de emergência, eu digo que não. Sim, mas quando o senhor foi convidado a trabalhar na equipe de médicos de lá, foi comunicado ao senhor que o hospital era um pronto-socorro, era uma emergência? Sim. E um hospital de pronto-socorro e emergência, na sua opinião técnica, não teria que ter um raio-x funcionando 24 horas? Não só o raio-x, tomografia, cirurgião, várias coisas que um hospital de emergência precisa. Obrigado, doutor. O laboratório funcionava 24 horas, doutor? Não. Também tinha um período que o senhor não lembra? A técnica do laboratório ficava, se não me engano, em horário comercial e ela ficava de sobreaviso. Mas, assim, era uma técnica 24 horas. Não existe, humanamente impossível uma pessoa ficar 24 horas de sobreaviso para um hospital. Então, às vezes, a gente precisava de um exame à noite, de madrugada, e não tinha como. Isso, com certeza, também agravava o caso do paciente. Com certeza. Doutor, o pagamento dos seus honorários era feito por transferência, depósito, dinheiro? Como era feito esse pagamento? Era via PJ e foi só aquele pagamento, só aquele extra que eu fiz antes de iniciar realmente no hospital, e era via PJ. Via PJ, mas quem realizava o pagamento? O próprio hospital ou saía em nome de alguma outra pessoa? Quando o senhor recebeu, o senhor tem esse comprovante? Olha, não vou lembrar agora como foi em nome de quem. Mas que eu me lembro foi do hospital, mas eu não consigo dar certeza agora. Mas foi via Pix? Foi depósito? Não lembro agora. Foi depósito. Foi depósito. O senhor consegue depois esse comprovante? Nos apresentar esse comprovante? Sim. Desse pagamento? Sim. Obrigado, doutor. Doutor, quando há falta de medicamento, como a situação é solucionada? Quando faltava medicamento lá? Como que era? A gente usava o que tinha, né? Mas que nem eu expliquei, a questão medicamento é muito superficial. Por exemplo, dor, tem dipirona, tem paracetamol, tem uma medicação mais forte, morfina, entendeu? Então não tem como falar assim, entendeu? É muito superficial. Mas normalmente a gente tentava um outro medicamento que o hospital tinha, né? Já teve caso do senhor pedir para o paciente comprar a medicação? Sim. Sim? Sim. E quando o hospital também já comprou a medicação que não tinha? Perdão, não O hospital também já comprou a medicação que não tinha no momento? Não aconteceu comigo. Não? Não. Naquele momento que o senhor solicitou à farmácia o medicamento não tinha, em algum momento o hospital disse que iria comprar, Não. Não. E também já foi orientado ao senhor que o senhor prescrevesse o remédio para o paciente pegar na farmácia popular do município? Orientado, não. Mas o senhor já fez isso? Sim. Doutor, deseja fazer a essa CPI mais algum relato adicional que o senhor julga importante para a nossa investigação? Não. Algum fato que o senhor lembre, que o senhor queira relatar, que não foi perguntado? Teve um fato que aconteceu que eu acho que, para mim, foi pior do que eu não ter recebido o meu pagamento. Teve um paciente que chegou, ele fazia 20 minutos que ele estava com sintomas de AVC, só que ele era do interior de São Paulo, algo do tipo. E eu tentei a regulação, tudo mais, é um paciente de emergência, é crítico, ele precisa de uma tomografia para ontem, e ele ficou cerca de 2 horas no hospital e não teve regulação, não teve um movimento, não teve nada. Eu simplesmente fiquei impotente. E no caso de AVC, a gente precisa de uma tomografia urgente para a gente diferenciar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico.
Enquanto a gente não conseguir diferenciar, eu não posso medicar. Porque se eu for um AVC hemorrágico e eu fizer a medicação para isquêmica, eu mato o paciente. Então, eu fico pensando... eu fiquei só 2 meses, 3 meses no hospital. Eu fico pensando quantas vezes já não aconteceu isso, sabe? E eu acho que é uma coisa que tem que ser revista no hospital e para a população de Coatis. A regulação, na época que o senhor trabalhou lá, era quem fazia? Não vou lembrar agora. Não lembra? Não E lembro. o senhor sabe me dizer o que aconteceu com esse paciente? Se ele sobreviveu? Se ele foi atendido aqui? Foi transferido? Ele evadiu por meios próprios e não lembro se foi para Resende, alguma das cidades que tem tomografia para conseguir atendimento adequado. Ele precisou evadir do hospital para conseguir atendimento, Exatamente. porque aqui não tinha atendimento para ele. Exatamente. Poderia fazer mais uma pergunta para ele, presidente? Doutor, nós não temos CTI na PAMIC, né? A PAMIC não tem o CTI, mas tem a sala vermelha. O que o senhor poderia me falar da sala vermelha? Precária. Precária? Não, precária, exatamente. Sem condições... Não tem espaço suficiente, não tem profissionais suficientes. Medicação não sei precisar agora se tinha todas necessárias, sabe? Que faz tempo que eu não estou lá. Mas, assim, era bem precário. O senhor, nesse momento, o senhor estava lá prestando serviço, o senhor utilizou ela em algumas vezes, precisou de algum equipamento que não funcionava, alguma coisa assim? Equipamento, não. 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 Alguma coisa que o senhor precisou e não... É que que nem eu expliquei, eu fiquei pouco tempo, na emergência que eu tive, eu não precisei. Sim. Entendeu? Por exemplo, não precisei de uma intubação, nada do tipo assim. Então, eu não sei dizer se funcionava porque eu não precisei. Né? Então, esse seu relato contribui com a sua afirmação sobre a questão do hospital não ter condições de ser um pronto-socorro em uma emergência. Pelo que eu vivi lá, não. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Ele vai encerrar aqui, só um minuto. Ele vai encerrar, só um minutinho. Ele vai encerrar. Mais um. Fala, não, doutor. Doutor Bruno César, obrigado pelas declarações prestadas. De nada. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.